aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para continuarmos nosso estudo de Neemias. Hoje vamos estudar o capítulo 6, né? Na aula anterior nós vimos o capítulo 5, onde vimos em detalhes mais um problema que Neemias e os construtores tiveram que enfrentar, né? Que foi aquele problema da pobreza, da desigualdade social que havia ali entre os próprios judeus, né? E hoje nós vamos ver também mais um pouco dessa construção e na verdade nós vamos ver mais problemas, né? Que Neemias relata ter enfrentado nessa construção, né? O quarto problema que ele enfrenta aí é um atentado, né? Uma tentativa de matá-lo, né? Mais específica. Sanbalate e Tobias, eles fazem um convite para Neemias para encontrá-lo num lugar chamado Vale de Ono para uma conversa, né? A ideia deles era provavelmente prender Neemias, matá-lo, fazer alguma coisa desse tipo, mas eles estavam disfarçados, né? E como resposta, Neemias recusa esse convite, né? O texto fala que ele recusou o convite por 4 vezes, né? Eles fizeram 4 vezes esse convite. Provavelmente eles não faziam um convite assim agressivo, né? Provavelmente era algum convite do tipo, olha, a gente quer conversar com você, queremos, né, conversar sobre essa questão dos muros, né? E provavelmente deviam usar algum tipo de estratégia aí para convencê-lo, né? Até de questão de poder e tudo mais. Mas ele não atentou para isso, ele recusou o convite 4 vezes. Depois, Neemias teve que enfrentar um problema de fake news, vamos dizer assim. O que aconteceu? Na quinta vez que Sanbalate e Tobias e os demais comparsas, né, deles enviaram um mensageiro para falar com Neemias, eles já não fizeram mais o convite de uma forma assim mais simples. Eles já disseram para Neemias o seguinte: olha, Neemias, estão dizendo por aí que você está reerguendo esses muros porque quer provocar uma rebelião. E dizem até que você está se baseando, tem convencido profetas a dizerem para o povo que há uma profecia sobre você como o rei de Judá, o rei, né, aqui da região. Então, portanto, você precisa da ajuda das pessoas para reconstruir o muro, para que você de fato se torne o rei, né? Nesse momento, nesse episódio, Sanbalate ele fala, né, dessa questão dos profetas, que haveriam profetas dizendo isso sobre Neemias. E esses profetas, provavelmente, né, a gente não tem certeza, mas os comentaristas bíblicos falam que ou poderia ser Malaquias, que estaria nessa época começando o seu ministério profético, e aí uma das profecias de Malaquias podia ter sido utilizada aqui de uma forma errada, de uma forma maldosa, ou pode ser os próprios profetas que aparecem no final do capítulo, que são, além de Semaías, a profetisa Noádia e alguns outros profetas que existiam ali, né? Mas enfim, então os mensageiros de Sanbalate disseram isso para Neemias, né? Na esperança de que Neemias, ao ouvir essas notícias falsas, essas fake news, se apressasse para se encontrar com Sanbalate e conversar com eles, né? E aí eles poderiam fazer o atentado. Mas Neemias não respondeu dessa forma. Ele resolveu enviar uma carta dizendo que, na verdade, quem estava plantando essas mentiras entre o povo era o próprio Sanbalate, e Neemias sabia disso.
Então ele também não foi atrás das pessoas, ele enviou uma carta explicando o que estava acontecendo. Depois ele enfrentou um outro problema. Um pouco depois disso, ele enfrentou um problema de traição, né? Semaías, que provavelmente era um profeta, alguma pessoa ali importante da região, chama Neemias e diz o seguinte para ele. Ele conta uma mentira, né? Ele diz: olha, Neemias, Sanbalate e os outros estão vindo atrás de você, vêm para te pegar. Então, o único lugar seguro aqui em Jerusalém para você ficar é dentro do templo. Então, entre comigo dentro do templo e fique ali essa noite, para que você seja protegido desse atentado, né? E aí, o que acontece? Neemias recusa esse convite também. Por quê? Porque ele sabia que dentro do templo só poderiam entrar os sacerdotes. E na lei que Deus deixou, não havia nenhuma exceção para isso. Se você está sendo perseguido, você também pode entrar no templo. Se qualquer outra situação, você também... Não, no templo só pode entrar os sacerdotes. Então Neemias se atentou para esse detalhe da lei, trazida de Deus através de Moisés, e recusou o convite. E aí, não só recusou o convite, como ele percebeu que se Semaías estava fazendo esse convite para ele mentiroso, é porque ele estava sendo traído por Semaías, né? E depois, lá no final do capítulo 6, a gente vê também um outro problema, que podemos dizer que é um problema de espionagem, né? Lá no final do capítulo, menciona que Tobias, enquanto o muro estava sendo construído, Tobias trocava cartas com os nobres de Jerusalém. Então, supõe-se que Tobias não estivesse lá em Jerusalém durante a reconstrução dos muros, ele ficava num outro lugar, mas ele trocava cartas com o pessoal de Jerusalém, né? E uma dessas pessoas com quem ele trocava cartas era Mesulão, Mesulão era seu genro, né? Ele trocava cartas com o Mesulão, que era uma das pessoas que trabalhou na construção dos muros. Lá no capítulo 3, você vê no versículo 30 e no versículo 4, aparece o nome desse Mesulão como um dos construtores. Então, aqui é um exemplo de espionagem que Neemias teve que enfrentar durante a construção, porque esse Mesulão, embora estivesse construindo, estava informando Tobias de tudo o que estava acontecendo, né? Mas independente de toda essa situação aqui, nós vemos aqui então no total 7 problemas que Neemias enfrentou. Os muros foram concluídos, foram construídos. E digamos assim que foi num tempo recorde, né? Foram construídos em 52 dias. Né? Lá no capítulo 3, nós vimos que cada família, cada grupo de pessoas ficou responsável por um pedaço do muro. Né? Então a obra foi muito bem dividida e cada um se dedicou ao seu pedaço, de forma que os muros provavelmente foram erguidos todos ao mesmo tempo. Então, ele foi concluído em 52 dias, exceto as portas. Né? Então, imagina aqueles muros com os espaços onde ficariam as portas, na verdade são portões, né? Grandes portas, e essa conclusão de 52 dias não considera a colocação dessas portas. Né? E então, o que nós podemos aprender com esse capítulo, onde mostra mais problemas que Neemias enfrentou e mostra também a conclusão dos muros em 52 dias. Nós podemos levantar aqui 3 pontos interessantes para aplicar para a nossa vida. O primeiro é justamente a perseverança ou a persistência. Né?
Neemias estava convicto de que essa obra era dada por Deus, era direcionada por Deus. Então, ele tinha que continuar, ele tinha que perseverar na obra, independente das facilidades ou das dificuldades. E aqui nós vimos, né, desde o capítulo 4, 7 obstáculos, 7 dificuldades que ele teve que conviver durante esses 52 dias. Mas ele não desanimou e não deixou, provavelmente, os construtores desanimarem. Então ele foi perseverante. E isso nos lembra do versículo de Romanos, capítulo 5, né? O versículo 3, onde fala que a tribulação produz a perseverança. Né? A gente só consegue exercitar a perseverança, a persistência nos caminhos de Deus, quando a gente passa por algum tipo de tribulação, algum tipo de dificuldade. E aqui é um exemplo claro disso. Outro exemplo que nós podemos, outra aplicação que nós podemos tirar desse capítulo 6 é a forma como Neemias se comportou diante de todas essas ameaças. Veja que ele, nessas ameaças que aparecem aqui no capítulo, em nenhuma delas ele revidou, né? Ele reagiu com violência, ele difamou as pessoas, de uma forma ele revidou, ele recusou os convites, ele se desviou, ele fugiu das situações, mas ele em nenhum momento ele revidou. E isso é importante a gente também levar para a nossa vida, que muitas vezes a gente quer revidar quando a gente é ofendido, quando a gente é atacado. E não é isso que acontecia com Neemias aqui. Ele não fez dessa forma. Ele sabia que a obra era dada por Deus. Então ele sabia, digamos assim, que ele tinha todo o direito de se defender. Mas ele não fez isso, né? Veja que nos versículos 9 e no versículo 14 mostra duas orações que Neemias faz durante esse momento, né? No versículo 9 mostra que ele pede a Deus forças para suportar o momento. Então mostra que, assim como qualquer ser humano, ele estava se sentindo cansado de tudo aquilo que ele estava sofrendo, mas ele não revida. Ele pede forças a Deus para aguentar a situação. E no versículo 14, ele pede a Deus para que se lembre de tudo que Tobias e Sanbalat estão fazendo com ele, né? Demonstrando mais uma vez que ele não vai revidar, ele vai deixar para que Deus faça o julgamento justo. Ele deixa para Deus isso, né? Então a gente tem que se espelhar nesse comportamento de Neemias para as nossas situações também. E uma outra aplicação que nós podemos tirar desse texto é justamente naquele episódio da traição de Semaías, né? Semaías disse para Neemias que ele tinha que entrar no templo para se proteger dos assassinos, dos possíveis assassinos. E Neemias não aceita esse convite porque ele se lembra que a lei dizia que somente os sacerdotes podiam entrar. Então, o que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que Deus ele não abre concessões para ninguém por bom comportamento. O que eu quero dizer com isso? Neemias podia pensar assim: eu estou aqui fazendo essa obra tão difícil, eu estou fazendo as coisas tudo certinho, eu acho que eu posso entrar no templo para me proteger, né? Afinal de contas, eu estou tocando a obra de Deus, né? Então ele poderia pensar que pelo bom comportamento dele, por estar fazendo as coisas direito, ele poderia transgredir a lei. Ele poderia ser levado a pensar nisso. Na verdade, era o que Semaías queria que ele pensasse. Mas ele não pensou dessa forma. Ele preferiu, até aquele momento, ele não sabia que não havia assassinos, né? Então ele estava somente com a informação de que haviam pessoas que iam matá-lo. Então ele preferiu correr esse risco do que desobedecer uma lei dada por Deus. O mesmo aconteceu com Moisés, quer dizer, um exemplo ao contrário aconteceu com Moisés, né? Lá no deserto, quando Deus pede para que ele toque a rocha na região de Meribá,
para fornecer água para o povo, ele bate na rocha com muita força. Por conta dessa desobediência de Moisés, ele não entrou na Terra Prometida. Veja, Moisés liderou o povo por 40 anos, ele fez muitas coisas, ele foi podemos dizer assim, um cristão exemplar, se fosse nos dias de hoje. Mas por conta da desobediência dele, ele não entrou na Terra Prometida. Então Deus não abriu concessões para Moisés e para ninguém por causa de um bom comportamento, um histórico de bom comportamento. Você não acumula créditos de bom comportamento para poder transgredir e cometer pecados no futuro. Não funciona assim com Deus e Neemias sabia disso. Então a gente não pode ser levado a ter esse tipo de pensamento. Ah não, eu estou fazendo tudo certinho aqui, eu acho que não vai ter nenhum problema eu dar uma escorregada nesse outro lado aqui. Afinal de contas eu estou sendo um bom cristão. Não, isso com Deus não existe. Né? Na verdade, nós como cristãos não devemos nem chegar a pensar dessa forma. Né? Nós temos que pensar sempre em ser o mais santo possível para agradar o Deus que nos fez e nos salvou. Tá bom? Então espero que essa aula também tenha sido bastante útil para vocês e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Um grande abraço!